Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Sexta-feira, depois das cinzas. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. No Evangelho de hoje, Jesus ouve dos discípulos de João que seus discípulos eles não jejuam. Os discípulos de João e os fariseus têm um conceito de jejum um pouco transformador, reduzido apenas aos atos de mortificações que pouco contribuem para uma mudança de vida. Jesus então propõe uma nova modalidade de jejum, muito mais eficaz e transformador. Para Jesus, o jejum significa sinal de ausência, de algo que está faltando ou de uma situação que precisa ser transformada. Por esta razão, seus discípulos, eles não praticam o jejum que praticam os discípulos de João e os fariseus. O jejum dos discípulos de Jesus consiste no compromisso com a vida dos sofredores e não num mero ato de privar-se de alimento ou de outra prática penitencial. Eles farão sim esse sacrifício penitencial, mas quando Jesus não estiver mais no meio deles. Aí então o jejum deles significará a presença de uma ausência. Naquele momento, o mais importante era os discípulos celebrarem com Jesus, estar e aprender com Ele. Com isso, entendemos a resposta questionadora de Jesus em uma parábola que pergunta se os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles. O noivo em questão é o próprio Jesus e, estando com seus amigos, eles não poderiam estar de luto. Vemos, portanto, que o jejum é comparado a uma situação de luto, de perda, de ausência. Quem jejua está dizendo que está distante do Senhor, porque cometeu algo que o afastou dele. O jejum é então algo que indica não apenas esse afastamento, mas um profundo desejo de reparação. Os discípulos de Jesus terão a oportunidade de jejuar depois que Jesus for tirado do meio deles. Assim, a Quaresma nos recorda com o jejum que os tantos atos praticados por nós que desagradam a Deus carecem de ser reparados para que nos aproximemos dele. Atos que nos privam da graça de Deus, como por exemplo as injustiças. Quando assumimos mudar de vida a partir do jejum comprometedor e encarnado na realidade, tudo se transformará. E os nossos atos serão um jejum que, então, verdadeiramente agrada a Deus. E com essa concepção de jejum, nós possamos continuar nossa caminhada quaresmal, o rumo à Páscoa do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.